familiares. Aqui é o irmão Isaac que vos fala. E eu desejo que a paz e a graça do Senhor Jesus possa reinar em nossas vidas, amém? Graças a Deus tenho me recuperado da minha cirurgia, tenho cicatrizado. Ontem foram retirados os pontos. E peço que os amigos continuem orando pela minha recuperação, amém? Logo, logo eu vou estar pregando a palavra de Deus nas igrejas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma reflexão, queridos, nesta manhã. E o título da nossa reflexão é: Na multidão de conselheiros, há segurança. Essa é a nossa reflexão. Vamos pegar nossas Bíblias, Provérbios capítulo 11, o versículo 14. Mas antes de eu ler esse texto bíblico, eu queria fazer uma introdução, queridos. Provérbios 4:18, ali fala que a luz, né, da aurora vai raiando a cada dia na vida do servo de Deus até chegar a ser dia perfeito. Ou seja, a luz da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela é progressiva, realmente. No começo ali, os pioneiros da igreja adventista, Ellen White, o povo adventista no começo guardava o sábado de meia-noite a meia-noite. Depois Deus revelou para Ellen White o correto. Aprendemos a questão do sábado com os irmãos batistas, né? Ellen White, ela nunca comeu carne de porco, mas ela tinha ali uma criação de porcos na casa dela. Tinha alguns irmãos no começo que tiveram problema com a doutrina da Trindade, e Deus foi revelando para os pioneiros ali a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque tinha a questão filosófica da doutrina da Trindade com relação à Igreja Católica, a questão filosófica. Então essa Trindade do conceito católico não era correta segundo a Bíblia, então alguns tinham uma resistência, mas Deus foi mostrando qual era o correto. Ou seja, a luz da palavra de Deus, ela é progressiva realmente, mas eu só quero colocar uma observação. Uma verdade que é revelada por Deus, que é progressiva, ela não anula uma outra verdade já revelada. Ela não coloca em contradição uma verdade que já foi revelada por Deus. Então, eu tenho visto pessoas dentro da igreja com a desculpa que tiveram uma revelação de Deus, uma nova luz, e ao trazer essa nova luz para a igreja, acaba contradizendo outras doutrinas, acaba contradizendo questões proféticas. Isso não pode acontecer, e isso não é de Deus, porque a luz da verdade, ela não contradiz uma outra verdade já revelada por Deus. Então quero que fique bem claro isso. E Provérbios capítulo 11, verso 14 fala exatamente isso. Como nós devemos agir com uma questão de uma nova luz, alguma situação, né? Nós temos visto por aí acontecer essas coisas. Olha o que a palavra de Deus vos fala. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, uma nova luz, uma nova doutrina, uma verdade progressiva, ela deve ser analisada por essa multidão de conselheiros, de irmãos maduros, experientes na fé, pela liderança da igreja, pela administração da igreja. Deve ser passada por essa conferência geral, e nós temos uma conferência geral para analisar, para orar a Deus, para verificar se aquilo é verdade ou não é. Eu tenho visto esses ventos de doutrinas que têm adentrado no nosso meio, e o povo tem agarrado essas questões como se fosse uma verdade. E eu fico feliz porque essa lição do grande conflito, essa nova lição, ela vai trazer muitas dessas questões para que nós possamos reafirmar a nossa posição profética, para que nós venhamos reafirmar a posição da igreja, o que nós acreditamos. A nossa posição é historicista. Nós não acreditamos no futurismo, não acreditamos no preterismo e nem no idealismo. Somos historicistas, e tem pessoas que pretendem
dizem que estão sendo usados por Deus, estão tendo nova luz e estão jogando profecias aí para o futuro. Nós vamos ver isso aí afora, mas que nós não possamos ser enganados, que nós não possamos aceitar esses ventos de doutrinas errôneas, mas que nós possamos estar firmados no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Eu quero finalizar, queridos, lendo algumas citações da irmã White, que vão nos ajudar nessa questão. Vamos estudar logo na lição de número 6, os períodos proféticos ali de 1260 anos, que a mensageira do Senhor fala que é o mesmo 42 meses de Apocalipse capítulo 13, que pessoas estão jogando para o futuro, estão dando uma nova interpretação para a mensagem que já foi revelada para o povo de Deus, para o povo adventista. Mas será que Deus age dessa forma? Será que Deus ele dá luz para uma pessoa individualmente e deixa a sua igreja nas trevas, deixa a sua igreja na escuridão? Será que todos os nossos pastores estão errados? Será que todos os nossos doutores, teólogos da igreja estão errados e somente uma pessoa está certo, está com a verdade, está correto? Será isso não é orgulho? Será isso não é um espírito de presunção, orgulho, soberba? Mas vamos ver o que a mensageira do Senhor fala sobre essas questões, de jogar as profecias para o futuro e se realmente uma pessoa individualmente é usada por Deus, se Deus ele trabalha dessa forma e acaba deixando a sua igreja nas trevas. Vamos ver o que diz o espírito de profecia. Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela o contrário, nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, corpo de Cristo, é deixada em trevas. Deus não age dessa forma. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmo e mais em outros a que ele está guiando, para levarem avante a sua obra. Essa citação está em Atos dos Apóstolos, página 89. Então Deus ele não age dessa forma, usando somente uma pessoa e deixando o resto da sua igreja na escuridão, deixando o resto da sua igreja nas trevas. Deus ele age no corpo, na igreja como um todo. Deus está direcionando a sua igreja, amém? Nós somos uma igreja profética e nós temos uma missão profética, temos uma direção profética. Provérbios 29:18 fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Deus deixou uma luz profética para o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, amém? Para finalizar, eu quero ler mais um texto do Espírito e Profecia, que diz assim: o perigo de deslocar as mensagens para o futuro. Há quem esteja a investigar as escrituras em busca de provas de que estas mensagens estão ainda no futuro. Eles concluem que as mensagens são confiáveis, mas não lhes atribuem o lugar devido na história profética. Olha o que a mensageira do Senhor fala. Portanto, essas pessoas correm o perigo de transviar o povo quanto a situar as mensagens. O povo de Deus está sendo transviado por muitos que querem jogar as mensagens já cumpridas para o futuro. Isso é perigoso. Não veem nem entendem o tempo do fim, nem onde devem situar as mensagens. O dia de Deus vem com os passos furtivos, porém os pretensos sábios, as pessoas que se acham sábios a si mesmo, que estão trazendo novas luzes aí para a igreja, a especulação, cuidado. E grandes homens estão a tagarelar sobre educação superior. Essas pessoas que têm nova luz se acham superior aos demais. É o que estamos falando aqui. Que supõe eles têm origem nos homens finitos, não conhecem os sinais da vinda de Cristo ou do fim do mundo. Espero que os irmãos tenham compreendido a reflexão, essa última situação
está no livro Evangelismo, página 613. Aí a mensageira do Senhor deixou claro que essas pessoas aí que pretendem ser superior aos demais, que têm nova luz, no texto foi falado que essas pessoas não conhecem os sinais da vinda do Filho do Homem. E essas mesmas pessoas estão marcando datas para a volta de Jesus e estão colocando uma data aí que Jesus ele vai voltar em 2027. Muito cuidado com esse tipo de pessoas, queridos. E essas pessoas usam próprios textos de Ellen White fora do contexto para fundamentar esta ideia. Eu sou o irmão Isaac, eu deixo essa reflexão para que nós possamos ficar alerta, porque nós estamos nos últimos dias.